Petrópolis. Bom, estamos esperando o Capelli se posicionar aqui. A gente vai falar de eleições, já vou começar a conversar, inclusive, com o Felipe sobre isso. Felipe, saiu mais uma rodada da pesquisa Genial Quest sobre as eleições de 2026, sobre um eventual segundo turno aí com o presidente Lula e com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que daria um empate técnico. Interessante porque Bolsonaro, a gente já vem dizendo isso aqui, está inelegível, mas mostra a força, a potência ainda, a gente já falou sobre isso aqui ontem, inclusive, a potência de Jair Bolsonaro. Eu fiz um comentário, eu disse, vão prender Bolsonaro, vão acabar atrapalhando aí a questão de Bolsonaro nas eleições. E eu não me lembro, até me perdoa se foi você ou se foi a Andresa que me corrigiu. Não, o nome de Bolsonaro está muito forte e aí está aí hoje o resultado. Bolsonaro empatado com Lula no eventual segundo turno. Está me corrigindo aqui o Bernardo no ponto, foi a Andresa que disse ontem, Bolsonaro vivíssimo, e aí hoje o resultado empatado no segundo turno das eleições. Coloca o Capelli aqui na tela comigo, produção, para a gente bater esse papo. Capelli, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos batendo papo aqui com o Felipe, pode colocar o Felipe também, produção, aqui. Vamos lá, então vamos colocar o Felipe aqui no telão, que a gente bate esse papo sobre eleições aqui. Assunto interessante, um momento interessante, um contexto, aproveitar o nome do programa, um contexto interessante do nosso país por conta da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. Que acabou congelando esse avanço da popularidade do presidente Lula. Então tivemos esse resultado agora, né, Capelli? Um resultado que mostra, inclusive, Bolsonaro coladinho no presidente Lula no eventual segundo turno. Exatamente, né? É importante a gente reforçar, né, que são como ondas, né, que vêm e vão e acabam mudando a configuração ali. Porque a gente lembra que há um ano atrás, a direita, políticos de centro, acreditavam que seja quem fosse o candidato que enfrentasse Lula, iria derrotá-lo em 2026. A gente lembra que a inflação estava muito alta, o preço dos alimentos estava muito alto e, de certa forma, Lula conseguiu organizar um pouco a casa. Depois veio a questão do tarifaço e Lula conseguiu também ajeitar o meio de campo ali e fazer o governo brasileiro sair com uma imagem positiva, sobretudo depois daquele encontro com Donald Trump. A gente lembra que Lula não cedeu a Trump, não cedeu à pressão internacional e conseguiu aquele encontro que foi interpretado ali como algo muito positivo. E aí vem a operação policial, uma fala desastrosa de Lula dizendo que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. E aí a direita soube explorar muito bem o tema da segurança pública, tendo em vista que boa parcela da população está muito cansada de ser subjugada por essas forças paralelas. E a direita ele sempre soube capitalizar muito esse sentimento do confronto, né? E o Palácio do Planalto fica encurralado, por exemplo, nessa questão de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas ou não. O Planalto é contra. Eu conversei com o ministro Ricardo Lewandowski umas 3 semanas atrás, a gente publicou na coluna, ele disse que é contra porque a legislação brasileira não permite que essas facções sejam enquadradas como terroristas. Mas o brasileiro está pouco apegado a questões técnicas, ele quer resultado prático, ele quer penas mais duras, ele quer cooperação com países estrangeiros, com os Estados Unidos, para evitar. Então, quando volta para o tema da segurança pública, Lula volta a perder a popularidade. No Palácio do Planalto é visto como calcanhar de Aquiles do governo, a questão da segurança pública. Então, hoje, qual a avaliação que eu faço? Lula está melhor do que estava no ano passado, em meio a uma inflação altíssima dos alimentos. A população estava com dificuldade de botar a comida na mesa e ainda o preço da picanha que Lula prometeu, aí que não tinha picanha mesmo para a maioria da população. Só que está pior do que esteve 2, 3 meses atrás, quando ele conseguiu ali atingir os seus melhores índices nos últimos anos. Então é essa avaliação que eu faço de momento, um Lula mais forte em relação ao ano passado, mas mais fraco do que já esteve este ano, Neila. Eu quero até colocar o Felipe nessa conversa, coloca ele aí para mim. Aí, Felipe, tá aí, a gente até falou sobre isso ontem também, o assunto, vou usar o termo que o Capelli usou, o calcanhar de Aquiles do Lula
por um bom tempo foi a economia, né? No ano passado foi a economia, agora voltou para a segurança pública. No primeiro ano foi segurança pública, voltou para a economia, agora segurança pública mais uma vez. Podemos esperar esses dois assuntos serem discutidos nas eleições do ano que vem? Sem sombra de dúvida, né? E eu concordo com o que foi colocado pelo Capelli aqui em muitos aspectos, Felipe né? congelou para mim, Primeiro, pessoal. congelado? Agora voltou. Boa, boa. Não, eu concordo com o que o Capelli colocou aqui, né? Realmente, segurança pública é o tema que a esquerda e o governo derrapam muito, né? Comparado com a sensação de insegurança pública da população. E tem um ponto também que poucas pessoas têm falado, até porque é recente, é novo, né? É a operação do INSS também, né? Sem sombra de dúvida, o INSS e a questão do rombo dos aposentados e pensionistas ficou congelado por muito tempo e agora voltou à tona, né? Num momento muito ruim para o governo, né? Então, eu queria saber do Capelli qual que é a opinião dele em relação a esse assunto. Se ele acha também que, além da segurança pública, né, o fato da operação relacionada com o INSS ter voltado ao noticiário pode prejudicar também as avaliações do governo nesse sentido e prejudicar e atrapalhar os anseios da base governista em participar das eleições do ano que vem, né, na reeleição do Lula. Eu acho que essa operação de hoje, inclusive, com a prisão do ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, vai respingar muito na campanha eleitoral do ano que vem. A direita vai tentar explorar, porque a gente lembra que as fraudes no INSS são um tema um pouco espinhoso também para Bolsonaro, porque as fraudes começaram no governo passado, não começou no governo Lula. Ela começou no governo passado, mas ganhou muita força e foi potencializada no governo Lula. E a prisão do Stefanuto reforça, né, essa briga de narrativas, porque Stefanuto foi presidente do INSS durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando Carlos Lupe, do PDT, era o ministro da Previdência Social. E tem também um outro ponto hoje, que tem operações da Polícia Federal também no Ministério da Educação. E aí a gente atinge não só um serviço essencial para a população, né? A percepção que eu tenho é que a população não perdoa escândalos, sobretudo em saúde e educação. Tem políticos que conseguem se reeleger quando tem desvios ali em obras, em outros esquemas, rachadinha, mas quando o desvio é na área da educação, é na área da saúde, a população se sente mais afetada, porque são serviços oferecidos diretamente pelo governo à população, para quem está na ponta recebendo esses serviços. Então, operação da Polícia Federal no Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana, do PT, um ministério que é um dos corações do governo, que tenta fazer aí o programa Pé de Meia, que paga incentivos para jovens permanecerem nas escolas. Então, de fato, Felipe, a operação do INSS que mira Stefanuto e também operação no Ministério da Educação que mira uma pasta comandada pelo PT. Inclusive, Camilo Santana é visto como um potencial sucessor de Lula para eleições futuras, quando Lula não puder mais concorrer. Dois nomes são muito aventados, que são Camilo Santana e o João Campos, prefeito do Recife. Então, o Ministério de Camilo Santana, o Ministério da Educação, diretamente afetado por investigação agora da Polícia Federal, e o escândalo do INSS, esse sim vai ser, sem sombra de dúvidas, um tema muito abordado no ano que vem. Então, a percepção que eu tenho, não sei se você partilha também, Felipe, é que o governo Lula está um pouco melhor do que no ano passado, com a inflação dos alimentos muito alta. Muita gente na direita falava, seja qual for o candidato, vai ganhar Lula. E esse ano não, a direita já vê Lula como um candidato mais forte, que conseguiu arrumar um pouco a casa. Mas já não tem a popularidade que conseguiu no primeiro semestre. Concordo com você, Capelli, concordo com você. Aquele momento do governo foi o pior momento do governo nesse mandato do Lula, né? Preço dos alimentos batendo recorde, café, ovo batendo mais de R$ 30, né? No caso do ovo a dúzia, né? Criando um grande problema para o governo e um grande problema também para a popularidade do governo, né? E aí você vê que a questão do tarifaço do Trump e a sanção aos ministros e autoridades do Brasil, né, especialmente do STF, com a narrativa do governo de defender a soberania, defender a democracia, deu fôlego ao governo e colocou o governo no patamar de popularidade
muito mais alto do que em relação ao ano passado. E agora estancou, né? Seja porque o governo não consegue, de certa forma, dialogar com a população quando o assunto é segurança pública, e também o que, no meu modo de ver, vai ser retratado nas próximas pesquisas eleitorais, diz respeito à questão do INSS, né, que é um tema também espinhoso para o governo. Né? Mesmo, né, o governo, com razão, falando que não se iniciou no governo o problema do INSS, mas sim outros governos, para a população isso aí não faz sentido. Né? A população ela sente o noticiário pairando no gabinete do governo Lula e do governo atual. Então é difícil essa narrativa para o governo também, que vai causar, sim, um problema, sem sombra de dúvida, nas próximas pesquisas e no processo de reeleição. Falando em gabinete, eu vou puxar esse termo, porque a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou se tornando um gabinete eleitoral. Ele, inclusive, pediu ontem, com urgência, a presença do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes libera essa visita aí emergencial. E estão me dizendo aqui, ó, que você tem informação sobre Tarcísio, então conta pra gente, vamos esquentar esse assunto. Vamos nessa. Eu apurei ouvindo pessoas diretamente ligadas a Bolsonaro, pessoas do convívio de Bolsonaro, inclusive que têm visitado Bolsonaro com bastante frequência na prisão domiciliar em Brasília. E o que essas pessoas me disseram é que Tarcísio de Freitas afirmou a Bolsonaro que será sim candidato à presidência da República e que só depende dele, Bolsonaro. Porque Tarcísio não quer aventar uma candidatura ao Palácio do Planalto com Eduardo Bolsonaro fazendo declarações contra ele e se colocando como também candidato à presidência. Tarcísio diz que só será candidato à presidência se tiver o aval do Bolsonaro e se Eduardo não for candidato. E aí, isso é uma informação interessante porque publicamente Tarcísio tem se colocado como um candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Só que não foi isso que me passaram. Duas fontes ligadas diretamente a Bolsonaro e a Tarcísio disseram que ouviram do próprio governador Tarcísio essa versão, que Tarcísio se coloca sim como um candidato à presidência, mas que só botará o bloco na rua oficialmente, tendo o aval público de Bolsonaro e sem Eduardo candidato. Ou seja, se o Bolsonaro quiser lançar o Tarcísio e o Eduardo bater o pé e disser o que ele tem dito, que ele será candidato também, né, lá dos Estados Unidos disputará a eleição aqui, Tarcísio não se sente seguro, porque ele acredita que Eduardo pode, de certa forma, dividir ali o bolsonarismo e pode prejudicá-lo numa disputa no primeiro turno. Então, é um cenário bastante interessante, né, ver como Tarcísio de Freitas se movimenta, como ele pensa. Ele quer sim ser candidato à presidência, mas tem essas duas condições. O apoio público da família Bolsonaro, né, a gente lembra que Bolsonaro não pode se manifestar porque está em prisão domiciliar, mas ele faz esses avisos por meio do filho Flávio Bolsonaro, por meio da esposa Michele Bolsonaro. Então, Tarcísio fica nessa expectativa. Inclusive, esse deve ser o tema do encontro entre Bolsonaro e Tarcísio solicitado ao ministro Alexandre de Moraes. Né? Com certeza. Depois da pesquisa de ontem que mostrou a estagnação do presidente Lula, foi uma deixa incrível para esse encontro dos dois. Agora, vamos falar do factual. Você falou sobre Eduardo e Tarcísio, né? Vamos ver quem sai na frente. A gente tem a arte da pesquisa Genial Quest, produção, para a gente jogar aqui atrás e fazer essa análise. Vamos ver então os números? Podemos? Já vamos, então vamos, para a gente entender de fato quem tem esse poder na mão. Eu queria, enquanto o pessoal da produção bota os números, abordar uma questão curiosa. Teve uma mensagem apreendida, né, pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro, em que ele envia uma pesquisa eleitoral para o filho Eduardo, que já estava nos Estados Unidos na ocasião. E aí a pesquisa mostrava o cenário entre Jair Bolsonaro e Lula, acho que Bolsonaro vencia, Tarcísio e Lula, era mais ou menos um empate, e o Eduardo perdia para o Lula nessa pesquisa específica que Jair Bolsonaro enviou para Eduardo. E aí ele usa até um termo para se referir ao Eduardo, era um apelido que Eduardo tinha quando criança, enfim. Ele fala, você perde para o Molusco, diz a mensagem escrita por texto ali, ou seja, Jair dizendo, você está na pesquisa atual, você está perdendo e tal. E aí o Eduardo Bolsonaro responde, realmente, pai, aposte no Tarcísio,
né, tendo em vista que ele atende todos os seus pleitos na prefeitura, faz tudo o que você quer. E a gente lembra que... Estão me pedindo para interromper, que a ministra Ao Gleisi vivo? Hoffmann está falando ao vivo no Palácio do Planalto. Vamos ver.